Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Versículo 16 de 1 Coríntios, capítulo 3. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Existem dois aspectos desse templo de Deus. Um é do crente individualmente, não é? Nós somos individualmente templo do Espírito Santo, como ele vai falar mais adiante, depois nessa mesma carta. Mas somos coletivamente também, como assembleia e como igreja, templo de Deus, porque o Espírito Santo habita também na assembleia, na igreja. E aí entra uma questão muito séria, porque se alguém destruir o templo de Deus, no versículo 17, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Isso aqui é muito importante entender que ele não está falando de um crente. Esse alguém aqui, destruir o templo de Deus, ele não está falando de um crente. Ele está falando de pessoas que se introduzem no meio cristão com a intenção de destruir, com a intenção de causar divisões, de causar dúvidas, de causar confusão. Isso estava muito claro lá na carta de Judas, quando ele fala, no versículo 4, Judas capítulo 1, versículo 4, porque se introduziram alguns, veja, eles vieram de fora, se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então esses vêm de fora. Esses são aqueles que também rejeitam as autoridades, como ele vai falar aqui nessa mesma carta, aqueles que não têm medo de ofender as autoridades, até mesmo autoridades superiores, como anjos, que no caso ele dá o exemplo do arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Existe em toda a criação uma ordem que Deus estabeleceu, que é a ordem de cargos ou posições, né, um acima da outra, tal. Então, mesmo entre os anjos, existem diferentes posições. Existem arcanjos, existem os anjos propriamente ditos, existem os serafins, existem diferentes classes de anjos com diferentes atribuições e cargos e posições. E eu acredito que o Satanás, que é um querubim, seja a elite, né? Vamos chamar assim, a guarda de honra de Deus. Como a gente encontra aí no mundo, né? Você tem lá o presidente, depois você tem uma guarda de elite, que é aquela que fica mais próxima do presidente. E esses são os querubins. No caso do Senhor, são os querubins. São aqueles seres espirituais mais próximos do Senhor. Como se fosse uma guarda de elite, né? Uma polícia de elite, como tem normalmente no mundo político. E aí vem as outras castas ou classes angelicais que estão abaixo de Satanás, que é da elite, né? Embora ele tenha perdido a sua posição por se rebelar contra Deus, mas ele continua sendo um querubim da guarda, que é chamado no Antigo Testamento. Então aqui ele está falando desses homens que não têm qualquer papa na língua para falar mal de autoridades, falar mal mesmo de anjos, mesmo até de Satanás. Uma coisa muito errada, que você às vezes vê em vídeos aí, pentecostais, essas igrejas pentecostais, é o pastor lá ofendendo o diabo, falando de Satanás de uma forma desrespeitosa até. Alguém fala, mas não é para falar dele assim? Não
Não, porque aqui o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava acerca do corpo de Moisés, não ousou pronunciar o juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ele reconhecia que ele estava na hierarquia, o querubim estava acima do arcanjo. Então, voltando lá, então nós vimos que não são esses que o Senhor fala que vão destruir, irá destruir aqueles que quiserem destruir o templo de Deus. Esses não são cristãos, não são salvos. Pode até vestir a roupa, mas não são. Ele continua aqui em Judas, né? No versículo 19, ele fala assim: esses são os que causam divisões sensuais. A palavra sensual aqui, ela é às vezes, em Judas 1,19, ela é às vezes mal compreendida. Porque nós acabamos usando essa palavra sensual, né, com alguma coisa relacionada ao sexo. Mas Darby, na versão de Darby, ela fala assim: esses são aqueles que se colocam à parte, ou seja, criam uma divisão, se colocam à parte para dividir. Homens naturais, que não têm o Espírito. Essa é a versão de Darby, desse versículo. O que significa isso? Eles não são homens espirituais, eles são homens naturais. Então, eles raciocinam e eles agem conforme a carne. Por isso que chama de sensuais em português, mas isso aqui no português mais antigo fazia mais sentido do que no português de hoje. No grego, a palavra seria psuchikos, esses sensuais. E aqui o dicionário grego fala que tem a natureza e características daquilo que respira. É o princípio da vida animal que os seres humanos têm em comum com os animais. Então, faz todo sentido quando nós lemos isso aqui, porque um pouco antes, ele chama eles de animais, não é, ou é em Pedro, acho que é Pedro que ele compara esses a animais irracionais. Não, é aqui mesmo, versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, ou seja, conhecem por natureza, como animais irracionais se corrompem. Então, não é uma pessoa sensual no sentido sexual, ok? Mas é uma pessoa que age conforme os seus sentidos. Como que um animal age? Ele não age com raciocínios espirituais ou com direção do Espírito Santo. Não, o animal age por instinto. E o que é o instinto? Ele sente um cheiro, ele corre lá, ou corre ao contrário, ele escuta um barulho, são os sentidos que governam o animal. O ser humano também é governado por sentidos. Você vê uma pessoa... Meu pai sempre falava, né? E lá vem história agora. Meu pai sempre dizia que a pior coisa que você poderia fazer é quando viesse a banda tocando lá, o pessoal tocando aquelas cornetas, tuba e tal. A pior coisa que você poderia fazer, um atentado terrorista para a banda, era você ficar bem visível lambendo um limão. Porque aí os músicos, eles veem você lambendo o limão, o que acontece? Eles começam a salivar. E você tocando um trombone, uma corneta, uma tuba, você não pode salivar, porque entope, não é? Entope. Então o limão, só de olhar uma pessoa chupando um limão, eu estou falando isso agora, você já está salivando por causa disso também. Como quando você vê uma pessoa comendo um torresmo, você também saliva, porque nós somos também sensuais no sentido de que somos governados por sentidos. Então, o homem espiritual não é governado por sentidos. Ele é governado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o homem carnal, o homem natural ainda, né? O carnal pode ser um homem espiritual na carne, ainda vivendo na carne. Mas o homem natural, que seria a tradução correta desses que querem destruir o templo de Deus,
ele é governado só pelos sentidos. Só pelos sentidos. Então ele é um animal aos olhos de Deus. Ele está na mesma categoria de um animal irracional, como ele fala aqui. Esses que, como animais irracionais, né? 10. Esses, porém, Judas 1,10, esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, ou seja, conhecem pelos seus instintos naturais, como animais irracionais se corrompem. Então, voltando lá em 1 Coríntios, capítulo 3, quando nós lermos lá, desses, no versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Isso é para mostrar a gravidade de um incrédulo que se levanta contra a igreja, ou contra os salvos. Ele tem uma... Nós sabemos que na condenação final, no juízo final, haverá diferentes penas para os condenados. Da mesma forma como houve, o Senhor Jesus falou que haveria diferentes penas para Sodoma, Gomorra e outras cidades. Ele compara as cidades, né? E mostrando que haveria culpabilidade maior numa cidade do que em outra. E assim também haverá culpabilidade maior em um condenado do que outro. Estarão todos condenados, mas a penalidade é mais grave para uns do que para outros. Todos estarão perdidos, mas ainda assim é como você tem numa prisão, você teria lá os que ficam na solitária, o outro que tem mais liberdade para ir tomar sol e tudo mais. Então, se alguém destruir o templo de Deus, que fala aqui em capítulo 3, versículo 17 de 1 Coríntios, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Isso é o primeiro passo da apostasia, né? Quer dizer, a apostasia já é o primeiro passo, já é o abandono da verdade feito pelo incrédulo. O incrédulo que abraça a verdade de maneira só intelectual, mas nunca nasceu de novo, nunca creu realmente em Cristo, ele abandona. Ele se torna, então, um apóstata. Mas ele precisa pensar, é muito grave se ele começa a querer atacar a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, atacar os crentes, é uma atitude muito grave. Isso aí vai se manifestar com maior força depois que a igreja foi tirada da terra no arrebatamento. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo